E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da termodinâmica. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Coloca-se 1 grama de hidrogênio e 1 grama de hélio em um recipiente de 10 litros a uma temperatura de 27 graus Celsius. Qual é a pressão? Para calcularmos a pressão no interior do recipiente, eu vou recorrer à lei de Dalton das pressões parciais. Essa lei nos diz o seguinte: a pressão total no interior do recipiente é dada pela soma das pressões parciais exercida por cada componente gasoso que compõe a mistura de gases, em que cada pressão parcial é obtida como se o componente gasoso ocupasse todo o volume do recipiente. Sendo assim, no item A pressão total é dada pela pressão do gás hidrogênio mais a pressão do gás hélio. Consequentemente, P fica dado por... Aqui nós temos, recorrendo à equação de Clapeyron, a quantidade de gás hidrogênio em mols, vezes a constante real dos gases perfeitos, vezes a temperatura T, sobre o volume total do recipiente. Lembre-se que a pressão parcial exercida pelo gás hidrogênio é a pressão que ele exerceria se ocupasse todo o volume do recipiente, portanto aparece aqui o volume total. Muito bem? Mais a pressão do gás hélio, então nós temos a quantidade de gás hélio em mol, vezes a constante real dos gases perfeitos, vezes a temperatura, sobre o volume total V. Muito bem? Consequentemente, P é igual. Nós temos R vezes T sobre V, que multiplica o número de mols de gás hidrogênio mais o número de mols de gás hélio. Logo, a pressão P é RT sobre V, que multiplica a quantidade de gás em mol é dada pela massa do gás sobre sua massa molar. Portanto, nós temos aqui a massa do gás hidrogênio sobre sua correspondente massa molar. Aqui nós temos a massa do gás hélio sobre sua correspondente massa molar. Substituindo os dados, nós vamos obter, então, a constante real dos gases ideais, 0,082 atm litro sobre mol Kelvin. A temperatura é 27 graus Celsius e, portanto, 300 Kelvin, o volume 10 litros, tudo isso aqui multiplicando a massa do gás hidrogênio, 1 grama, sua massa molar, 2 gramas por mol, mais a massa de gás hélio, 1 grama, sua massa molar, 4 gramas por mol. Muito bem? Efetuando esse cálculo, você vai encontrar uma pressão P aproximadamente igual a 1,85 atmosferas. Observe no quadro, portanto, o resultado do item A. Vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: calcule os calores específicos molares CV e CP, bem como o gama, dado pela razão CP sobre CV para essa mistura gasosa. Para resolver o item B, eu vou começar recorrendo à expressão da energia interna. Nós sabemos que a energia interna dessa mistura gasosa é dada pela energia interna do gás hidrogênio mais a energia interna do gás hélio. A energia interna, de forma geral, é dada pela quantidade de gás em mol. Muito bem, e aqui, portanto, nós temos a quantidade total em mols, vezes a capacidade térmica molar a volume constante, vezes a temperatura T. E isso é igual. Agora, para cada componente gasoso, nós temos a quantidade de matéria em mol do gás hidrogênio, vezes a capacidade térmica molar a volume constante do gás hidrogênio, vezes a temperatura mais a quantidade de matéria em mol do gás hélio, vezes a capacidade térmica molar a volume constante do gás hélio, vezes a temperatura.
A partir dessa igualdade, nós vamos em busca de CV, da capacidade térmica molar a volume constante dessa mistura. Simplificando a temperatura, vemos que a capacidade térmica molar a volume constante é igual. Então, nós temos aqui a quantidade de matéria em mols do gás hidrogênio sobre a quantidade total em mols. A quantidade total é dada por Nzinho de H2 mais Nzinho do gás hélio. Muito bem? Tudo isso multiplicando a capacidade térmica molar a volume constante do gás hidrogênio. Mais, então agora nós temos, pelo mesmo raciocínio, a quantidade de matéria em mols do gás hélio sobre a quantidade total dada pela soma que eu ilustro no quadro, vezes a capacidade térmica molar a volume constante do gás hélio. Muito bem? Bom, substituindo os dados, a gente obtém CV igual quantidade em mols do gás hidrogênio. Esse cálculo nós fizemos aqui, ó, meio mol. Então nós temos meio mol dividido por meio mol mais a quantidade em mols de gás hélio é 1/4 e, portanto, 0,25, que multiplica. Agora nós temos a capacidade térmica molar a volume constante do gás hidrogênio. Recorrendo ao teorema da equipartição da energia e considerando a molécula de H2 como uma molécula diatômica rígida, nós vimos que a capacidade térmica molar a volume constante é 5R/2, em que R é a constante real dos gases perfeitos. Muito bem? Aqui, nesta situação, nós temos 3 graus de liberdade translacionais e 2 graus de liberdade rotacionais. Portanto, caracterizando aqui o valor 5R/2. Muito bem? Agora, mais. Então, nós temos quantidade de matéria em mols do gás hélio, agora é 0,25, sobre 0,5 mais 0,25, vezes o gás hélio é um gás monoatômico, portanto, ele possui apenas 3 graus de liberdade translacionais. Logo, aqui nós temos apenas 3R/2. Muito bem? Então, observe no quadro a igualdade obtida. Logo, a capacidade térmica molar a volume constante é igual. Aqui nós temos 0,75, meio, então nós temos meio dividido por 0,75, que é 3/4. Portanto, vou multiplicar por 4/3. Aqui aparece 5R/2 mais. Aqui nós temos 0,25, que é 1/4, dividido por 0,75, que é 3/4. Então, eu vou multiplicar por 4/3 vezes 3R dividido por 2. Muito bem? Bom, aqui eu posso simplificar o número 4. A gente obtém 5R dividido por 3. Aqui eu posso simplificar o 3 e o 4. Então, a gente tem R/2. Muito bem? Multiplicando agora numerador e denominador por 2, a gente obtém 10R/6. E aqui, multiplicando numerador e denominador por 3, a gente obtém 3R/6. Consequentemente, a capacidade térmica molar a volume constante é 13R/6. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar aproximadamente 2,17 R. Agora, a capacidade térmica molar a pressão constante é dada por CV mais R. Portanto, CP é aproximadamente igual a 13,17 R. E gama, dado pela razão CP
sobre CV, simplificando R, nos dá 1,46. Observe no quadro, portanto, os resultados obtidos, todo o cálculo realizado. Com isso, eu encerro este vídeo e até a próxima.